Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, nós vamos para uma magnífica aula, uma aula muito importante, uma aula na qual o professor preparou com detalhes e pode ter certeza, certeza absoluta, você que faz concurso para a área de fiscalização de trânsito, principalmente rodovias, esse assunto aqui é assunto quase certo na sua prova. Em especial para a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Por quê, professor? Porque essa resolução é a resolução que trata das dimensões e pesos dos veículos que vão transitar, claro, em especial nas nossas rodovias, né? Ou seja, vai ser objeto de trabalho da galera. Então, claro que o examinador sabe disso, o examinador sabendo disso, ele faz o que? Ele vai cobrar este assunto na prova, né? E essa aula não é uma aula normal. Na minha opinião, esta aula é uma das principais aulas aí que nós temos do CTB. Essa aula aqui, ela é muito importante, são muitos detalhes. Na minha opinião, é um dos assuntos mais longos que nós temos, com mais detalhes, mais coisas para a gente memorizar, então você tem que fixar o conteúdo. Na aula, eu tenho certeza absoluta que se você assistir do começo ao final da aula, você vai aprender tudo sobre a Resolução 210. Essa aqui é uma aula onde o professor vai bater artigo por artigo da Resolução 210 e a gente vai explicar dispositivo por dispositivo, ou seja, uma aula completaça, uma aula que vai fazer a diferença na sua aprovação. Bacana? Então vem comigo, Resolução CONTRAN 210 de 2006, né? Essa resolução vem estar regulamentando, em especial, claro que ela acaba regulamentando outros dispositivos também do CTB, mas em especial o dispositivo do artigo 99. Vamos lá no artigo 99 primeiro, lá do CTB. Somente poderá transitar nas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Ou seja, então lá no artigo 99, ele vai estipular o quê? Peso e dimensões. Ó, pesos e dimensões, pesos e dimensões. Professor, onde que vai estar sendo estabelecidos os pesos e dimensões, né? Os pesos e dimensões estarão sendo aqui na resolução 200, serão abordados na resolução 210 do CONTRAN, né? Então vem comigo, olha só, calma, agora eu vou fazer uma introdução para vocês e eu vou dar uma ampliada nesse conceito, né? Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dar outras providências, né? Ou seja, então essa resolução, ela vai tratar o quê? Os limites de peso, né? Quando a gente fala de peso, nós estamos nos referindo aqui, ó, em duas situações de peso, né? Peso bruto total ou peso bruto combinado, total combinado, a gente vai falar, ou peso por eixo, né? Ó, peso por eixo. Ah, professor, bacana, tá aí para vocês, né? Peso bruto combinado, né? Peso bruto total, PBT, ou peso por eixo. Quando nós falamos aqui em dimensões, tá? Em dimensões, por exemplo, né? Nós estamos falando aqui de quê? Ó, de altura, ó, altura. Estamos falando de largura. Estamos falando de largura. Estamos falando, além de peso e largura, comprimento, ó. E estamos falando de balanço traseiro também. São 4 assuntos. Então, você tem que saber esses assuntos aqui, tá? Então, é o seguinte, por exemplo, professor, quando nós falamos de peso, né? Quando a gente fala aqui, ó, do peso, né? Quando a gente fala de peso aqui, tá? O peso máximo permitido aqui é de 57 toneladas, tá aí, né? Por exemplo, né? Quando nós falamos de comprimento aqui, professor, o comprimento máximo aqui permitido é 19 metros e 80 centímetros. Professor, e aí, professor? Por que você está explicando isso? Porque o estudo tem que ser integrado. Então, o trabalho da resolução 210 é estabelecer na sua essência esses limites aqui, ó. Esses limites. Professor, mas, por exemplo, professor, tá? Por exemplo, né? Tem um veículo, eu vi um veículo, né? Ó, transitando nas rodovias, onde tem um comprimento de 25,50, né? E aí, professor, 25,50, né?
Neste sentido, né, 25,50, né, o que acontece? Pode transitar? Pode. Só que este veículo necessitará de uma autorização aqui, tá, especial de trânsito, né, que ela tem validade de 1 ano. Ah, professor, então, olha como é importante. Então, essa resolução ele vai tratar o quê? Dos limites, né? A partir do momento que o veículo se enquadra nesses veículos, não precisa de autorização especial nenhuma. A partir do momento que o veículo não se enquadra nos ditames dessa resolução, ela vai necessitar da o quê? Da autorização especial de trânsito, né? Que está consagrada aqui na nossa resolução 211. Ah, professor, então tá aí, 211. Então já dou para você uma orientação pedagógica, para você entender, assim que você aprende, assim que você fica competitivo. Este assunto aqui, nós iremos abordar basicamente 4 resoluções. Primeira resolução, claro, objeto dessa aula, a aula mais importante desse bloco, a resolução 210. A segunda aula que eu vou gravar em seguida vai ser a resolução 211. Por quê, professor? Porque a resolução 211 vai tratar da autorização especial de trânsito, AET, aonde que, por exemplo, olha só, um veículo aqui está com 25,50, já está acima do máximo permitido pela 210, ele poderá, só que vai ter que atender os requisitos, né, os ditames da resolução 211. Nesse gancho da resolução 211, né, complementando a AET, nós temos a resolução aqui, ó, 520, que nós iremos estudar também, que vem complementar. Então, a gente vai estudar primeiro a resolução 210, vamos estudar em seguida a resolução 211, depois a resolução 520, que vem complementar especificamente o documento chamado AIT. Professor, para fechar com chave de ouro, né? Por exemplo, nós vimos aqui que o peso bruto total é de 57 toneladas, né? Professor, mas não tem uma margem de erro? Tem. Então, nós temos aqui a resolução, tá, 258, que vai tratar de um assunto muito importante chamado tolerância, né? Ah, professor, a tolerância, claro, tolerância aí, os mecanismos de fiscalização, a tolerância, né, da balança para a pesagem desse veículo. A gente vai falar na resolução 258, né? Ou seja, a conclusão, este aqui é um assunto que somente essa aula não vai ser suficiente, mas essa aula, a 210, é uma aula importantíssima para os seus estudos. Você tem que estudar 210 nessa sequência, depois a resolução 211, depois a 520 e finalmente a 258. São as 3 resoluções aí que compõem esse bloco de peso e dimensões aí. Bacana? Fechou, né? Ótimo, né? Então, feita essa introdução, eu situei o aluno na aula, né, na perspectiva onde que a gente vai se encontrar. Vamos aqui já para o artigo 1º, né? Então, vem comigo aqui, ó. As dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes. Opa, parou. Ó, as dimensões, já acabei de falar para vocês. Então, neste artigo 1º, nós iremos falar 4 tipos de dimensões. Cara, papo reto, muito importante, né? Então, o primeiro tipo de dimensão que nós iremos falar é essa aqui, ó, a largura. Então, a largura máxima permitida para o veículo é de 2,60 metros, né? Então, a largura máxima. Então, a gente vai falar dimensões, né? Largura, nós vamos falar de quê? De altura. Qual que é a altura máxima permitida? 4,40 metros, né? Isso aqui é para transitar com segurança na via. Professor, então, se meu veículo tem uma largura de 2,60 metros e uma altura de 4,40 metros, eu preciso de autorização especial? Não, não precisa de autorização especial, você está autorizado aí a transitar. Professor, eu quero ficar competitivo, eu quero ser aprovado no concurso, eu quero aprender esse assunto de forma definitiva. O senhor tem algum macete para mim? Tenho um macete para você. Olha só, eu vou sugerir que você pegue 2 papelinhos, duas folhas de A4, né? Ok? E faça o seguinte, tá? Por exemplo, olha só, eu coloquei aqui, ó, dimensões, tá certo? Ó, dimensões,
altura 4,40 e eu coloquei largura 2,60. Professor, por que isso, professor? Para você fazer uma resenha, tá? Um resumo de todas as regras que nós iremos falar aqui para vocês. E não são poucas regras, são dezenas e dezenas de regras, né? Então, sugiro que você, para fazer este desenho, tá? Você utilize dois tipos de canetas, né? A azul e a vermelha, tá? A vermelha você deixa especificamente para tratar do peso e a azul para você tratar das dimensões. Vai pela minha cabeça que você vai se dar muito bem, pode ter certeza disso, né? Tudo bem? E deixa alguns espaços entre elas, né? Alguns espaços, não coloca um negócio meio fixado, deixa espaço entre elas e você vai fazendo as devidas anotações, tá? Então, para o seu papelinho aí, no seu papel, você já colocou primeiro o quê? A altura máxima permitida é de 4,40. A largura máxima permitida é 2,60. Tudo bem. E agora, pessoal, agora a gente começa pelo comprimento, né? Comprimento do veículo, né? Comprimento do veículo, nós temos uma, duas, né? Olha só, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 regras de comprimento do veículo, né? Então você vai ter que saber aonde se enquadra cada uma dessas regras, né? Primeira regra do comprimento do veículo, né? Então nós já sabemos o quê? Ó, nós estamos estudando dimensões. Dimensões são 4 itens: largura, altura, comprimento e balanço traseiro. Nós já matamos a largura e nós já matamos o quê? A altura, que são fáceis. Pode cair na prova? Pode. Agora o comprimento do veículo, né? Vamos lá, letra A. Veículos não articulados, peso máximo de 40, máximo de 14 metros. Ó. Veículos não articulados. Então, vamos lá, a primeira explicação da nossa aula é o seguinte: veículos não articulados, né? Veículos não articulados, aqui um exemplo para você, é um caminhão. Então, esse caminhão aqui é um veículo não articulado. Então, qual que é o comprimento máximo permitido pelo veículo? Então, vamos lá, primeira regra para os veículos não articulados, regra geral, anota aí, regra geral. Então, o veículo, ó, tem que ter o comprimento máximo de quê? De 14 metros, né? Professor, então esse cara aqui é o quê? É um veículo, sim, esse é um veículo não articulado. Professor, mas, olha só, esse veículo aqui, tá? Esse veículo aqui, professor, ele está puxando, professor, um reboque, né? Ele está puxando um reboque. Primeira pergunta que eu digo para vocês, né? Esse veículo, ele pode, né? Ele pode puxar um reboque? Sim, ele pode puxar um reboque. Só que o que acontece? A partir do momento que você vai anexar esse reboque ao veículo, ele deixa de ser não articulado e ele passa a ser o quê? Articulado, né? Ou seja, a distância dele, né, vai ser essa distância total aqui. Com certeza, essa distância total aqui, ela vai ser o quê? Superior a 14 metros, ou seja, não entra nesta regra. Então, vamos lá. Então, isso aqui, ó, conceito de veículos não articulados e veículos articulados, né? Então, veículos não articulados, nós temos duas medidas que você deve saber. A primeira medida, que é a regra geral. Então, veículos articulados, regra geral, até 14 metros. Professor, esta regra de 14 metros, ela serve também para ônibus, né? Com certeza, né? Para os ônibus também, regra geral, 14 metros de comprimento também. Bacana, entenderam? Então tá aí para vocês aí essa primeira regra importante de veículos não articulados, né? Professor, veículos não articulados. Veículos não articulados, nós temos duas medidas de comprimento. Primeira, essa regra que é de 14 metros. E aí, professor? Nós temos outra medida, que são de 15 metros. Então, nós temos mais dois casos, atenção, mais dois casos de veículos não articulados que não terão não vão atender a regra geral de 14 metros, mas o que de 15 metros. Então vamos lá, primeira exceção, tá, da regra geral dos veículos não articulados. Veículos não articulados, regra geral 14 metros, né? E aí, professor, ambos os veículos, a distância máxima permitida, o comprimento, perdão, permitido são de 15 metros, né? Duas hipóteses. Primeira hipótese, vem comigo aqui. Veículos não articulados, isso é importante, veículos não articulados, né? De transporte coletivo urbano de passageiros,
Tá? Ó, transporte coletivo urbano de passageiros. Aqui eu já enxergo uma potencial questão de prova, gente. Ó, coletivo urbano, né? O examinador vai pegar essa palavra aqui e vai jogar rodoviário. Rodoviário não é essa regra, né? Então, primeira regra, né, para ser 15 aqui, tem que ser, ó, transporte, olha só, transporte coletivo, ó, urbano, vou até colocar em letras maiúsculas, né? Ok. Além disso, do transporte coletivo urbano, né, que possui um terceiro eixo de apoio direcional, mais o famoso, ó, terceiro eixo direcional. Terceiro eixo direcional. Professor, se eu atender esses dois requisitos aqui, se você atendeu esses dois requisitos, o seu veículo, no caso esse ônibus aqui, ele poderá ter um metrinho a mais, ter 15 metros, né? Professor, agora eu quero exemplo. Eu não entendi o tal do diacho, professor, do terceiro eixo direcional. Tá? Eu não entendi esse cara. Então, daqui um exemplo para vocês aqui do ônibus, terceiro eixo direcional. Professor, e aí, professor? Vem cá, vamos fazer aqui o desenho. Vamos desenhar os eixos aqui. Perdão, pessoal. Então é o seguinte, ó. Aqui é a frente do ônibus. Ó. Tá? Fazer aqui a representação gráfica desse ônibus, né? Então ele fala terceiro eixo. Então nós temos aqui, ó. Tá? Primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo, tá? Então vamos colocar terceiro eixo. Vamos colocar aqui as rodas aqui, os pneus, né? Aí, tá aí. O que ele fala aqui nesse caso, né? Ele fala que o terceiro eixo ele tem que ser da categoria direcional, né? Professor, o que é o tal do direcional? O tal do eixo direcional, você está no volante lá. Você vira para direita, o pneu vai virar para a direita. Você vira para a esquerda, o pneu vai virar para a esquerda. Isso que é o direcional, né? Então, o terceiro eixo direcional está aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ó a representação do direcional aqui, ó. Ele vai virar, tá? Ele vai virar. Ah, professor, significa dizer então que o carro vai andar de ré? Não, não vai andar de ré. Porque, por regra básica de possibilidade de condução, né? O pneu da frente também, ó, o eixo da frente também, ele é direcional, né? Regra geral básica elementar dos veículos, que o eixo da frente também, ele é direcional. Isso em todo e qualquer veículo, né? Isso aí é o básico, normal, né? Então o eixo da frente aqui, ele é direcional, né? Então é o seguinte, então no caso aqui, no exemplo que eu procurei essa imagem aqui na internet, você observa muito bem aqui, ó, que este ônibus aqui, ó, ele está com o pneu virado. Então, esse eixo, o primeiro eixo, ele também é da categoria de apoio direcional. Ele é direcional, tá? Ele é direcional, né? O terceiro eixo, ele é de apoio direcional. Apoio a quem? Ao primeiro eixo, que é esse eixo aqui, ó, tá? Então, ele é também o quê? Direcional. Então, quando você tem essa característica aqui, o legislador, sabiamente, autoriza que o comprimento seja de 15 metros, né? Então tá aí para a galera a segunda regra. A segunda regra aí, coloquem, anotem no seu papelinho. Vamos lá, ó. Não articulado, regra geral, 14 metros. Aí coloca B1, tá? B1, ônibus coletivo mais terceiro eixo de apoio direcional, 15 metros, né? Isso é importante, isso vai ajudar muito a gente, porque a gente precisa, às vezes, ir voltar bastante aqui nesses slides, e isso vai orientar para você. Então, essa aqui é a segunda regra aqui, tá? Na segunda regra do comprimento, veículos não articulados, né? Professor, o senhor disse que nós temos duas exceções à regra de 14 metros. Sim, então essa aqui é a primeira regra, né? A segunda regra, a segunda exceção aí, também vai ser 15 metros, né? Inclusive foi alterado pela resolução 228 de 2016. Veículos não articulados, bacana, não articulados, né? Aqui não articulados, de característica rodoviária. Parou. Ó, rodoviária para transporte coletivo de passageiros. Na regra anterior, era transporte coletivo urbano. Aqui é transporte coletivo de passageiros rodoviários, entre municípios ou entre estados.
Aí, tá? Interestadual ou intermunicipal, entre os municípios. Então, olha aí pra galera, ó, tá vendo? Ó, mudou. Só aqui o examinador pode elaborar diversas questões de prova, cara. Rodoviária para o transporte coletivo de passageiros. Então, é a primeira condição, né? E segundo, configuração de chassi 8x2, no máximo 15 metros. Olha aí, 8x2. Isso aqui naqueles ônibus melhores, né? Mais aconchegantes aí, né? 1 metro, cara, pô, mais 1 metro faz a diferença, pode ter certeza disso, dá um espaço maior aí entre as poltronas, né? Olha aí, então, esse transporte coletivo aqui. Então, 15 metros, né? Professor, explica pra gente a configuração do chassi, né? Então, nós temos aqui, então, primeiro, esse cara aqui, para ter 15 metros, né? Ele tem que ter aqui, ó, primeiro, ele tem que ser passageiros, né? Ó, passageiros, né? Rodoviários. Bacana, tá aí, pago, né? B, ele tem que ter o formato do chassi 8x2. Vamos fazer esse cara aqui, ó, 8x2, ó. Vamos lá, ó. 8x2, ó. 8 por 2, né? 8 por 2. Aí, 8 pontos de contato, né? Sendo 2 de tração. Aí. Pronto, tá aí para você, 8 por 2. Dá o quê? Mais estabilidade. Então, esse é o formato aqui para ter mais de 14 metros, 15 metros, né? Ah, professor, quando eu coloquei esse troço de 15 metros aí e tal, eu pensei que era o famoso BRT, aquele minhocão, né? Não, não é o minhocão, não tem nada a ver com o minhocão aqui é outra coisa, né? Então vem comigo, vamos explicar aí. Então vamos lá, então nós matamos aqui, nós estamos seguindo aqui ponto a ponto da resolução. Você pode ter certeza que 2/3 da aula, cada artigo tem um dispositivo muito importante que o examinador pode ser cobrado, isso cai muito em prova, né? Agora a gente está falando o quê? Estou falando de comprimento. Nós falamos tudo de comprimento sobre o quê? Sobre veículos não articulados. Agora começa a nossa trajetória para o veículo articulado, né? Olha aí, veículos articulados de transporte coletivo de passageiros, né? A gente estudou o quê? Veículos não articulados. Agora é o quê? Articulados. Quando a gente fala veículos articulados de transporte coletivo de passageiro, tá? Nós estamos falando do quê? Do minhocão, tá? Estamos falando do minhocão, tá? Falando do minhocão. Antes de falar do minhocão, tá? Antes de falar do item C necessariamente, eu quero falar para vocês aqui do veículo articulado. Lá no CTB, no seu anexo, primeiro diz, ó, o conceito, ó, combinação de veículos acoplado, sendo um deles automotor. Professor, faz o desenho, faço o desenho, tá? Vou dar um tempo aqui na explicação do minhocão, depois a gente volta aqui, né? Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui um veículo, né? Olha aí, temos um veículo aqui, tá? Um veículo, tá aí, esse aqui é um veículo, tá? Combinação de veículos acoplados. Vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Aí, opa, acoplados, né? Ó. Tá aí, professor. Ah, bacana, né? Então aqui nós temos aqui, ó, um veículo acoplado. Aí ele fala, né? Sendo um deles automotor. O automotor vai ser esse cara aqui, ó. Automotor. O famoso caminhão trator. Popularmente chamado de cavalo. Vou colocar até entre aspas aqui para não gerar conflito, né? Professor, esse cara aqui, ó, ele está acoplado, né? Ó, acoplado, né? Aqui. Aí, no caso aqui, eu estou colocando aqui uma quinta roda, um dispositivo que a gente vai estudar nessa aula, inclusive, né? Este cara aqui é um cara chamado de semi-reboque. Aí, semi-reboque. Esse cara aqui é considerado semi-reboque, né? Então, isso é um veículo articulado. No caso anterior, o ônibus, né, e o caminhão não tinha esse veículo. Esse aqui ele pode ser o quê? Desacoplado, entendeu? Ele pode ser retirado aqui, desencaixado. Vê outro, né? Tá aí. Professor, o veículo articulado. Então, nós temos o que aqui, ó? Nós temos o primeiro, né? Ó, primeira unidade. E nós temos a segunda unidade, né? Professor, pode ser mais de um veículo acoplado a outro?
Pode. Ó, a legislação deixou veículo de combinação de veículos, veículos, plural, acoplados, plural, né? Ou seja, fazendo aqui um desenho aqui, tá? Esse veículo, por exemplo, aqui, ele pode estar, o terceiro pode estar vinculado aqui por trás de um pino-rei, né? Por exemplo, né? Esse cara aqui é um veículo chamado de reboque. Ah, professor, tá aí. Então, aqui é um tipo de reboque, ele é puxado, tá? Ele não é encaixado, né? Não é encaixado. Então, vamos lá, aproveitando aqui o momento, né? Então, isso aqui é um veículo articulado. Agora, nós iremos ver todos os casos de distância desses veículos aqui, desculpa, articulados, né? Veículos articulados, né? Então, você já sabe aqui, 3 conceitos importantes. Primeiro, o automotor, que é o caminhão-trator, o cavalo que vai fazer a tração, que vai puxar todo o que está atrás, né? Segundo, o que é um semi-reboque? Então, esse cara aqui é um semi-reboque, ó. Ele vai ser semi-rebocado porque ele vai ser encaixado aqui diretamente no cavalo, nesse exemplo que eu passei para vocês. Ou você tem um terceiro, que é o chamado reboque, né? Então, você vai ter que entender, tá? Olha, o mecanismo aqui, tá certo? O mecanismo na qual ele será acoplado, né? Pode ser tanto aqui da quinta roda, né? Quinta roda pode ser um pino-rei aqui, no caso que eu estou passando para vocês aqui. Então você tem que saber disso. Tem que saber a diferença de um semi de um reboque. Bacana? Semi-reboque. Então, esse é o conceito dos veículos articulados, né? E para o comprimento, tá? O comprimento dos veículos articulados, tá? Nós temos quantas regras, professor? Ah, professor, antes da gente falar dos veículos articulados, né? Os veículos não articulados, eu estou perguntando para você, meu filho, você que está aí do outro lado aí do computador aí, você que está aí, ó, veículos não articulados, nós temos o quê? 3 regras, né? 14, 15 e 15. Agora a gente vai falar dos articulados. Dos articulados nós temos 1, 2, 3, 4, 5 regras, apenas 5 regras, né? Todas elas vão ser de 2 medidas, ou vai ser 18,60 ou 19,80. Para os veículos articulados, o comprimento 14 ou 15. Para os veículos articulados, não articulados, 14 ou 15. Veículos articulados, 18,60 ou 19,80. Pronto, tá aí. Ah, professor, estou conseguindo fechar o conceito. Claro, vem comigo, né? Vamos lá. Então, o primeiro caso de articulado está aqui, veio transporte coletivo de passageiro. Está aqui o famoso BRT, né? Olha aqui, esse cara aqui é o ônibus, né? O ônibus normal está acoplado a ele, ó, outro, né? Então, esse cara aqui, nós temos o que? Esse cara aqui, nós temos ele acoplado, né? Então, este cara, a distância total dele, tá? A distância total dele é de 18,60. Ah, professor, já vi caso de 3, né? Cara, se for caso de 3, né? Veículos aqui de ônibus, no caso articulado, ele não cai na resolução 210. Ele vai precisar de um outro documento especial para autorizá-lo a trafegar. É diferente, entenderam? É diferente isso. Isso é diferente, tudo bem? Então, no caso aqui, este aqui não precisa de autorização especial, desde que o seu comprimento máximo seja de 18,60. Isso que o legislador quer, isso que o examinador quer saber de você. Bacana? Então tá aí, primeiro assunto pago para vocês colocaram já aí, transporte coletivo de passageiros. Então nós temos aí 18,60. Bacana. Segundo caso, agora, veículos articulados em 2 unidades, tá? Então nós vamos falar agora de 2 unidades ou mais de 2 unidades. Agora chegou a hora das 2 unidades, do tipo caminhão-trator. Olha aqui o caminhão-trator, o cavalo está puxando o quê? Um semi-reboque. Este cara aqui é o semi-reboque. Então neste caso aqui, ó, caminhão-trator é o semi-reboque. Então nós temos aqui 18,60, né? Bacana, outra regra, vamos lá, ó. Caminhão-trator, primeira unidade, né? Segunda unidade é o semi-reboque. A distância total, ó, tá? Total dele, o comprimento total dele tem que ser 18,60, mais o cavalo mecânico junto com a carreta, 18,60 é essa configuração. Tudo bem? Então tá aqui para vocês, né? Terceira medida, tá? Terceira medida. Agora, primeiro caso de 19,80, tá? Vamos lá. 2 situações, tá? 2 situações, 2 regras.
Veículos articulados. Aí, um caminhão e um reboque. Um ônibus e um reboque, né? Olha aí. 2 unidades. Uma, duas. Vamos lá. Tipo, caminhão e reboque. Caminhão e reboque. Tá? Você sabe que este caminhão aqui, o limite dele é 14, né? Você sabe que o limite dele é 14. Você tem que saber disso, tá? E ele pode ter um reboque. Então, reboque mais caminhão, R$19,80. Gente, isso é caminhão. Isso não é caminhão-trator. Isso é caminhão, tá? Caminhão. Outra hipótese que você pode ter, ônibus, né? Tá aqui o ônibus, né? Ele pode ter também um reboque, o outro ônibus aqui, ó. Está sendo rebocado, né? Ele está sendo rebocado aqui. Esse caso aqui desse ônibus aqui, ele pode ser também até R$19,80. Então, isso aqui é outra regra, tá? É outra regra. Então, por isso que você tem que ir anotando, tá? Ó, você tem que ir anotando. Já estou aqui, ó, bem aqui. Nosso estudo aqui, ó. Você tem que colocar transporte coletivo de passageiros, R$18,60. Você coloca aí minhocão, ou BRT. Caminhão trator, mais semi, R$18,60. Agora, caminhão trator mais reboque, R$19,80. Você coloca outro ônibus mais reboque, R$19,80. E embaixo aqui, ó, o vermelho aqui, você vai colocar o peso, que vai ser o artigo 2º. Tá? Você tem que entender, tem que fixar o conteúdo, né? Ok, vamos lá, professor. Bora. Letra F, tá? Outra combinação. Agora a gente vai falar qual combinação. Veículos articulados com mais de 2 unidades. Mais de 2 unidades. Olha aqui um exemplo aqui. Temos o caminhão-trator, tá? Temos aqui o semi-reboque e nós temos um reboque. Se enquadra na letra F? Claro que se enquadra. Ó, mais de 2. 1, 2. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade de 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.